Querido Dios, muchas gracias por tu cuidado, por tu amor, representado en esta oportunidad linda de reunirnos en el sábado, de estas personas que de tan lejos vinieron para darnos tu palabra. Queremos pedirte que estés presente, que nos hable a nuestros corazones y que permitas que nuestros corazones se dejen corregir y aprender. Tu presencia y tu bendición en todo este proceso, en este fin de semana profético, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Então, vamos começar. Bueno, empecemos. Primeiro, eu quero falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Lo primero es que estoy muy feliz de estar aquí. É muito bom rever os amigos e conhecer pessoas que eu ainda não tinha conhecido pessoalmente. Es muy bueno encontrarme de nuevo con amigos y conocer gente que no los conocía antes. Então, eu espero que esses dias juntos possam ser bem proveitosos, estudando, que a gente possa compartilhar muitas coisas uns com os outros. Espero que podamos aprovechar muchísimo el tiempo y que podamos compartir bastante los unos con los otros. Então, sintam-se à vontade de participar para que a gente tenha estudos mais interativos também. Siéntanse completamente felices de participar cuanto quieran y que sea lo más interactivo posible. Então, o que eu vou fazer hoje é basicamente uma introdução mais leve para os temas que eu quero abordar. Así que lo que haremos es una introducción un poquito más tranquila para los temas que después pienso hablar. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero começar por falar da experiência milerita. Y de lo que quiero empezar a hablar hoy es de la experiencia milerita. E eu espero que até ao final dos nossos estudos a gente consiga entender como tanto da história milerita ela se assemelha à nossa história. Y una de las cosas que queremos ver es cuánto la historia milerita se parece con la nuestra. Então, embora a gente saiba muito da história milerita, eu quero que a gente ilustre mais e possa falar um pouco mais dessas experiências como algo mais pessoal para nós. Y a pesar de que muchos de nosotros conocemos bastante la historia milerita, quiero que entremos en más detalle y veamos de forma más personal cómo se parece con la nuestra. Então, a gente sabe que os mileritas eles passaram por uma trajetória tanto antes do desapontamento como depois do desapontamento. Nosotros sabemos que ellos tuvieron una experiencia antes del chasco y después del chasco. E eu quero que a gente consiga entender, na verdade, qual foi essa experiência pessoal que eles passaram. Y lo que quiero que comprendamos es la experiencia personal de ellos cuando pasaron por esa experiencia. Então, o que eu vou usar essa história milerita para a gente comparar isso por ser o alfa moderno. Entonces, la quiero usar como comparación, siendo que es el alfa del tiempo moderno. A gente sabe que logo depois do desapontamento, a gente teve uma separação entre os mileritas. Todos sabemos que después del chasco hubo una separación entre los mileritas. Parte desse grupo abandonou as práticas adventistas e a outra parte do grupo permaneceu nessas práticas. Sabemos que una parte abandonó las prácticas adventistas y otra continuó. Então, uns eles seguiram estudando mais e confiando e os outros não. Un grupo permaneció y estudió más y el otro dejó de hacerlo. Então, até aí é algo simples que nós já conhecemos da história milerita. Ya hasta aquí vemos que eso es una cosa simple que ya sabíamos de los mileritas. Nós já conhecemos toda a trajetória que Miller passou com a contagem das datas e toda essa trajetória até que eles chegaram ao desapontamento. Sabemos todo el camino que pasó Miller y los mileritas hasta que llegaron al chasco. Então, o que eu quero fazer da história milerita é focar mais depois do desapontamento, a partir de mais ou menos 1888. Entonces ahora en lo que sí me quiero enfocar es del chasco en adelante, más o menos hasta el año 88. O que acontece depois desse desapontamento? Entonces, ¿qué pasa después del chasco? O que vocês lembram que acontece depois do desapontamento? ¿Recuerdan qué es lo Só que para a pasa gente introduzir um pouquinho mais. después del chasco, como para introducir un poco más el tema? Después del chasco quedó muy
Hay muy poca gente después del charco, lo repetí por si acaso. Sim. Então, o que eles faziam, eles seguiam e eles diziam o seguinte: Entonces, lo que ellos hacían y decían era lo siguiente. uma vez que as nossas expectativas mais ardentes ainda não se realizaram, Una vez que estas expectativas, que eran las más fuertes que teníamos, no se cumplieron, melhoremos humildemente, mejoremos humildemente, uhum, e felizmente mejoremos humildemente y felizmente e fielmente y fielmente durante o tempo que ainda nos resta aqui. durante el tiempo que nos queda todavía aquí. Então, o que eu quero fazer? Ilustrar um pouco dessa experiência. Entonces, lo que quiero hacer ahora es que ilustremos esa experiencia de él. Durante esse período de tempo, alguém escreveu uma carta para Heinz En este periodo de tiempo hubo alguien que escribió una carta a Heinz e essa pessoa questionava o que a gente faz agora depois do y desapontamento. le preguntaban, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué haremos después de este charco? Então, eu vou tentar desenhar um pouquinho isso para a gente ir seguindo a história, para ela ficar um pouquinho mais visual. Entonces, lo que haremos es ilustrar y que podamos ver visualmente más o menos qué fue lo que pasó. Então, nós temos, eu vou tentar desenhar maior para ver se a gente consegue ver. Ok, entonces lo que haremos es diseñar aquí y que hagamos una comparación. Só para demonstrar que é um barco onde está o grupo dos mileritas, tá? Entonces, supongamos que este aquí es el barco de los mileritas. Então, a gente tem essas pessoas Tenemos entonces a estas personas acá que estão passando por uma trajetória. y ellos están pasando por una trayectoria. Suponhamos que isso aqui é uma ilustração depois do desapontamento. Y supongamos que esta es una ilustración de después del chasco. Então, o que acontece? Isso aqui é um navio que está, obviamente, no mar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un barco que está en el mar. E é um navio que tem um rumo. Eu preciso chegar a um ponto final. Y es un barco que tiene un punto final, un rumbo que tiene que seguir. Só que enquanto essas pessoas, esse grupo milerita, eles estavam seguindo até esse destino final, Solamente que este grupo de mileritas, en cuanto iban a este nesse barco. se quebró el barco. E o que começa a acontecer com esse barco? Começa a entrar a água para dentro desse barco. Y sabemos que lo que empieza a pasar es que agua empieza a entrar en el barco. Então, o que essas pessoas... ¿Qué tienen que hacer esas personas entonces? Essas pessoas agora, se quiserem permanecer nesse barco, Entonces, estas personas, si quieren permanecer todavía en el barco, elas vão ter que dar um jeito de tirar essa água desse barco. van a tener que buscar una manera de sacar el agua del barco Precisamente para que esse barco ele não afunde. para que no se hunda el barco. Então, o que essas pessoas fazem é se unir com o propósito de tirar essa água do barco. Entonces, todas esas personas se unen con un solo propósito, de sacar el agua del barco. Só que no momento em que essas pessoas se unem para tirar a água do barco, elas se dão conta que todo o esforço que elas estão fazendo não é o suficiente. Ahora, cuando estas personas comienzan a sacar el agua del barco, se dan cuenta que sus esfuerzos todavía no son suficientes. Então, os oficiais que estão nesse barco, não o capitão, mas os oficiais que estão nesse barco, Entonces, los oficiales, no el resto de la tripulación, sino los oficiales del barco, tem agora como plano pegar nesse outro barquinho, costuma ter sempre um outro barquinho, que é o bote salva-vidas. ellos tienen la costumbre, ¿no? Sabemos que hay unos botes más pequeños que serían los salvavidas. Eles têm a ideia de pegar nesse bote e transportar a tripulação para um novo barco. Entonces, la idea sería transportar a la tripulación usando esos botes a otro barco nuevo. Então, imaginemos que esse barco pequeno é esse novo barco. Entonces, imaginemos que ahora este barco más pequeño que voy a hacer aquí es el otro. Então, eles baixam e têm que passar essa nova trajetória. Agora, é juntar as pessoas que querem passar para esse navio aqui. Entonces, lo que estas personas quieren hacer es tratar de montarse al otro barco, transferirse al otro lugar. Mas nem
todas as pessoas quiseram entrar nesse outro barquinho para seguir uma nova jornada. Solo que no todas las personas quisieron cambiar de barco y cambiar de De rota. de ruta. Então, eles tinham essa trajetória, né? Eles tinham que ir para esse outro barco, mas mesmo antes de ir para esse barco aqui, eles tinham que tomar algumas medidas. Quando eles entram nesse... Bueno, sabemos que tienen que cambiarse de barco, pero el cambiarse de barco implica que tienen que tomar algunas medidas. Eles tiveram que medir a longitude de onde estava a terra para eles poderem chegar a esse ponto final. Una de las cosas que tuvieron que hacer antes de cambiar de barco es medir la longitud de donde estaban hasta tierra. Então, eles começam a medir a distância agora que eles têm para viajar nesse barco até ao ponto final que eles querem chegar. Tienen que medir la distancia que les va a tomar usando el nuevo barco hasta el lugar, hasta el nuevo lugar. O que eles fazem? Eles pegam no mapa, numa bússola, Entonces sabemos que usan un mapa, usan una brújula, e eles começam a olhar essas ferramentas que eles têm agora para medir essa distância. y así empiezan a usar todas esas herramientas que les permiten medir la distancia. E eles começam a traçar esse novo rumo para chegarem a esse destino final. Y es así como diseñan el nuevo rumbo hasta el lugar. E o que eles têm que fazer com esse navio? Deixar esse navio ou esse barco para trás. ¿Y qué les toca hacer? Abandonar el barco anterior. Só que quando eles fazem esse novo barco, Y cuando hacen esta transición, as pessoas que estavam aqui começam a lamentar que eles têm que deixar esse barco para trás e ver esse barco afundar. las personas lamentan que tengan que abandonar el barco y verlo hundirse. Porque eles lamentam que o barco tenha sido deixado para trás, eles são conscientes de que tentaram tudo para que não se afundasse. Entonces, a pesar de que les duele tener que dejar el barco atrás, también están conscientes de que lo intentaron todo para no tener que dejarlo. Então, ao longo dessa trajetória, Entonces, a lo largo de todo el camino, mientras continúan, em algum determinado momento, eles começam a ouvir um grito. hay un punto en que ellos escuchan un grito. Eu creio que a gente já imagina o que é esse grito. Y ustedes deben saber a qué nos referimos con el grito. O que era esse grito? Era o clamor. Então, precisamente, esse grito era o clamor da meia-noite. Y sería el clamor de medianoche. E por que eles gritavam? ¿Y para qué gritaron? Por que vocês acham que se ouve esse clamor no meio dessa jornada? ¿Por qué hubo un clamor en medio de la trayectoria de este barco? O que eles pretendiam com esse clamor? ¿Y qué pretendían con este clamor? Mas eles estão gritando ou ouvindo um grito? ¿Será que ellos estaban gritando o escuchando un grito? Estão ouvindo o grito. Mas o grito vem daqui. Están escuchando un grito y es un grito que viene de este barco. As pessoas que deveriam estar. O que eu imagino é porque eles estariam perto da terra, não sei, para ser reconhecidos, uma coisa assim. Isso, exatamente. Lo que han dicho aquí es que tal vez estaban llegando a tierra y estaban avisando eso. Uhum. Então, as pessoas que estão dentro desse barco são as pessoas que estão dando esse grito, esse clamor. Entonces, el clamor es dado por gente que está dentro del barco. E por quê? Porque elas estão precisamente conseguindo enxergar o que seria aquela terra ao longe. Y la razón es que están viendo tierra. E nessa terra aqui tem pessoas também. Y en tierra firme también hay personas. E são essas as pessoas, precisamente, que deveriam ouvir esse grito, esse clamor. Y las personas que están en tierra tienen que escuchar también ese grito. Então, o que acontece? Eles estão passando nessa jornada e assim que eles ouvem esse grito, assim, alguém que está nesse barco dá o grito e o restante das pessoas que estão dentro do barco são apontadas para enxergar e conseguir ver o que está adiante. Entonces, una persona es la que comenzó con el clamor. El resto de los tripulantes escuchan y pueden ver lo que está delante. E é uma sensação agradável porque para eles
se sentiram como chegando quase que a um lugar seguro. Y se siente agradable porque es como la sensación de casi ya haber llegado a un lugar seguro. Então, os mileritas, o que acontece com eles? Eles estavam dentro de uma instituição Entonces, los mileritas, ellos estaban dentro de una institución. que, vamos dizer, seria a instituição adventista, porque eu estou falando depois do desapontamento. Esta institución sería la institución adventista. Recuerden que todo esto estoy hablando de después del chasco. E era precisamente a instituição que estava prestes a se afundar. Y era precisamente la institución que estaba a punto de hundirse. E para que essas pessoas, esse grupo de pessoas, não afundassem junto com essa instituição, Y para que los mileritas que estaban dentro de la institución no se hundiesen, eles precisavam sair desse barco e entrar num novo barco. necesitaron salirse y entrar en otro. Só que eles não só saíram desse barco e entraram no novo barco, como eles passaram por todo um esforço para consertar esse que se afundou. Y recuerden que no es simplemente ellos quisieron salir, sino que de hecho se esforzaron al máximo para que no se hundiese el primer barco. E eles eram conscientes que era um novo barco apenas que iria levá-los a um destino final. Y ellos estaban conscientes de que solamente un nuevo barco los podría llevar hasta el final. Só que até o momento em que eles barco até terra firme, eles demoram ainda um período de tempo. Pero hay un periodo entre el nuevo barco casi llegando a tierra y finalmente tierra firme. Hay un periodo de tiempo y demoraron ahí. E o que começa a acontecer com as pessoas que estão nesse novo barco? Ahora, hablando del nuevo barco, ¿qué pasa con las personas? Essas pessoas elas começam a ficar desesperadas. Las personas empiezan a desesperarse. Porque são pessoas que estavam olhando. Porque eran personas que estaban mirando al lugar equivocado. Quando a gente pensa nos mileritas, qual era o evento que os mileritas mais esperavam Porque cuando, depois do desapontamento? porque cuando hablamos de los mileritas, ¿cuál es el evento que más esperaban los mileritas después del chasco? La segunda venida, alguien dijo por aquí. Na época de 1888. Alguien más dijo la ley dominical. En la época de 1888, ¿qué esperaban? La primera ley dominical, dijeron. Exatamente, eles não estavam naquele momento concentrados na vinda de Cristo. Entonces, ellos en aquel momento no estaban solo concentrados en la segunda venida, Eles estavam concentrados numa possível lei dominical que viria. estaban pensando en una posible ley dominical que vendría. Então, o que eles estavam achando? Que o seu teste era relacionado com o sábado. Entonces, ¿qué era lo que pensaban ellos? Que la prueba era con relación al sábado. Mas qual era a verdadeira prova para eles? Qual era o verdadeiro teste? Pero ¿cuál es que era realmente la prueba para ellos? Vocês ouviram o que a Raquel falou? Raquel dijo que racismo en 1888. Esse era realmente o teste. Entonces, por causa de que están mirando al lugar equivocado, Eles não conseguiam enxergar qual era o tipo de teste. no consiguieron ver cuál era la prueba. E eles queriam permanecer num lugar que lhes dizia que o tipo de teste era relacionado com a lei dominical. Y preferían quedarse en un lugar pensando de que la prueba tenía que ver y que era con relación a la ley dominical. Porque para eles já era o suficiente que as pessoas que ouviam esse clamor apenas guardassem o sábado. Porque para ellos era suficiente que las personas que escuchasen el clamor comenzaran a guardar el sábado. Então, eles não conseguem ter uma visão ampla daquilo que Deus estava ensinando para ver que o seu teste não tinha a ver com a guarda do sábado. Entonces no tuvieron la visión amplia suficiente para ver de que no era sobre el sábado. Por que? ¿Y por qué es que no lo vieron? O que vocês acham? Por que os mileritas não conseguiram enxergar que o teste não era relacionado ao sábado,
era relacionado com a escravidão da época. Porque es que los mileritas no pudieron ver de que tenía que ver con la esclavitud de aquella época. Estou olhando no chat. Eles estavam numa cultura racista? Porque pertenecían a una cultura racista, dijeron. O que mais? ¿Qué más? ¿Qué más? O que mais? Racistas. Que eran Eram racistas. racistas. O que mais? Mas eles sabiam que eles eram racistas? No, ¿Ellos sabían que eran racistas? O sea, mismo Elena de hoy todavía la segregación seguía estando. O sea, ellos veían mal el hecho de las parejas unión. o de la unión Interracial. interracial. Entonces, le era cómodo, ¿cierto? El estatus que tenía. Repito un poco más alto, incluso Elena White y los mileritas, los adventistas veían mal el matrimonio interracial, la segregación, estaban a favor de cierta segregación. Dijeron por acá. Se eu puder resumir isso, eu posso dizer que era porque eles estavam confortáveis na sociedade em que eles estavam inseridos. Yo voy a intentar resumir eso diciendo de que ellos se sentían cómodos en la sociedad en la que pertenecían. Então, eles não entendiam que eles eram chamados a praticar essa igualdade. Y no entendían de que ellos estaban siendo llamados a practicar esa igualdad. Então, para eles era o suficiente que as pessoas apenas guardassem o sábado. Entonces, para ellos era suficiente que las personas simplemente guardasen el sábado, Que seguissem ou cumprissem todos os valores morais de uma sociedade, que siguiesen los valores morales de la sociedad, mas eles não entendiam que eles tinham que olhar ao seu redor e ver onde era o ponto em que eles estavam falhando. pero no conseguían mirar alrededor y entender en qué punto estaban fallando. Eles não conseguiam olhar para o barco e determinar exatamente por que houve uma ruptura no barco, por que ele se quebrou. No consiguieron ver por qué el barco se había roto. Então, eu quero ler com vocês umas citações. Elas não são muito... creio que tenha no espanhol. Sí. Então, eu vou colocar... São citações muito conhecidas. Entonces vamos a leer algunas citas que son muy conocidas. Em português está em Primeiros Escritos 238.1. Compartiremos la paginación en portugués y es 238.1. Diz o seguinte: Y dice así. Okay. En español es 237.2. Es el mismo código PE. E diz o seguinte: próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu. Cerca del final del mensaje del segundo ángel vi una gran luz en el cielo, Resplandecendo sobre o povo de Deus. resplandeciendo sobre el pueblo de Dios. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Clamando: Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: eis o noivo, saí ao seu encontro. aquí viene el esposo, salid a recibirle. Qual era a mensagem que estava sendo dada aqui? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estaba siendo dado? Que é o mismo. Era a mensagem do clamor da meia-noite. Então, vamos continuar a leitura. O próximo parágrafo. Luego, el próximo párrafo. Em toda a parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo. En todo el país se proporcionó luz acerca del mensaje del segundo ángel. E o clamor amoleceu o coração de milhares. Y el corazón y el clamor ablandó los corazones de millares. Certamente foi esse clamor que os fez ir de um barco para outro. Y fue ciertamente este clamor que los hizo moverse de un barco a otro. Continuando. Foi de cidade em cidade, de vila em até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Se propagó de villa en villa y de ciudad en ciudad hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem. En muchas iglesias no se permitió dar el mensaje.
E uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas iglesias caídas. Então, parte da razão, quando houve essa ruptura no barco, e eles tiveram que sair desse barco, Entonces, parte de la razón que después de la ruptura del barco tuvieron que salir é precisamente porque a mensagem do clamor da meia-noite para ser dada era precisamente de que por causa del clamor de medianoche y por tener que dar ese mensaje, esse era um local que não era permitido mais ser dada essa mensagem. se convirtió en un lugar donde ya no se permitía permanecer. Então, essas pessoas elas têm que sair daqui e ir para um novo barco Entonces estas personas se vieron obligadas a salir de un barco a otro, para que essa mensagem ela possa ser proclamada. para que así el mensaje pudiera ser dado. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. Y una poderosa obra fue realizada por el clamor de medianoche. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, El mensaje escudriñaba los corazones, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns nos outros. Y comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Então, de acordo com esse texto, foi a mensagem do clamor da meia-noite que preparou esses corações para receber a mensagem. Entonces, de acuerdo con el párrafo, es este mensaje que preparó el corazón para recibir el mensaje. E quando não era permitido que essa mensagem fosse dada, as pessoas tinham que sair de onde estavam. Y cuando se dieron cuenta de que algo les impedía dar ese mensaje, tuvieron que salir de allí. E é precisamente a mensagem do clamor da meia-noite que faz essa obra poderosa. Y es el clamor de medianoche que hace esa obra poderosa. Qual era a parte do exame do coração dessas pessoas que tinha que ser examinado? ¿Y qué parte del corazón de esas personas era lo que tenían que examinarse? O que eles teriam que enxergar? ¿Qué era aquello que tenían que ver? Mileritas, o que eles teriam que... Exatamente. El racismo, dijeron aquí, los mileritas, su cultura. Yo tengo una pregunta y un comentario al mismo tiempo. Porque de uma maneira simples a gente via que De una manera simple habíamos visto que era racismo, que 1850 era sobre racismo 88 seria o sábado. y que 88 era sobre el sábado. Mas assim, com isso que tu tá trazendo, me vem à mente que em 88, na verdade, eles não tinham resolvido o racismo, eles não tinham sido radicais, eles se contentaram com abolir a escravidão e pararam nisso. Então, por isso, o sábado não podia ser plenamente restaurado, não era suficiente se eles falharam no teste anterior. Entonces, en el 88 todavía ellos se conformaron con lo que habían hecho con la esclavitud, simplemente abolirla, pero no fueron radicales. Por lo tanto, no habían ni siquiera superado la prueba anterior para como restaurar también el sábado. Foi bom comentário, na verdade, não uma pergunta, mas foi bom comentário. Fue un buen comentario y realmente no fue una pregunta. Então, parte do que eles tinham que enxergar era precisamente esse pecado com que eles compactuavam, que era a prática dessa escravidão. Entonces, ellos tenían que comprender con relación a este pecado con el cual todavía tenían, a que todavía acariciaban, con relación a la esclavitud. E eles tinham que entender que isso trazia para eles, mesmo naquela época, uma desigualdade. Y tenían que entender de que en la época de ellos todavía había esa desigualdad. Só que eles só poderiam fazer isso se eles aceitassem a mensagem do clamor da meia-noite. Y solo podrían hacerlo aceptando el clamor de medianoche. Vamos ler um próximo texto que está em T3. Esse está no português. Y aquí tenemos la referencia en español, 281.1. Vou ler no português enquanto... Creo que era TI nomás, ¿no? Não basta meramente professar a verdade. Y dice así, no basta meramente profesar la verdad. Todos os soldados da cruz de Cristo obrigam-se virtualmente a entrar na cruzada contra o adversário das almas. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en cruzada contra el adversario de las almas.
para condenar o erro e sustentar a justiça. a condenar lo malo y sostener la justicia. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre nosso povo. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño, O que torna necessário dirigir-lhe advertências que impone la necesidad de amonestarlo para pôr fim à indiferença espiritual e despertá-lo para uma ação decidida. para que se interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. De acordo com esse texto, Primero, de acuerdo con el texto, ¿es suficiente profesar la verdad? porque na época eles professavam sobre o sábado, e isso era uma verdade sim, En aquella época profesaban sobre el sábado, que era en sí una verdad también, e que continua sendo uma verdade até os dias de hoje. que continúa siendo hasta hoy. Não é algo que tenha sido abolido ou que vai ser abolido. No es una cosa que fue ni abolida ni será, Só que professar essa verdade não era o suficiente. pero no es suficiente profesarla. Deus queria que eles enxergassem além dessa prática que era o sábado. Dios quería que viesen más allá de la práctica del sábado. Então, o que significava na prática viver essa mensagem? ¿Y qué significaba vivir en la práctica ese mensaje? Eles tinham que condenar o erro e permanecer na justiça. Condenar el error y ponerse del lado de la justicia. Só que o que era a justiça naquela época? Como é que eles iriam praticar a justiça naquela época? ¿Y qué era la justicia para ellos en aquella época? ¿Cómo la podían practicar? A igualdade. Desigualdade e justiça. Dijeron promoviendo la igualdad y justicia. Mas como é que você faz na prática? Abolição da escravidão. Defendiendo los derechos de los negros. Abolición de la esclavitud, defendiendo los derechos de los afroamericanos, perdón, Lutando contra a segregação. luchar contra la, Cultura. contra la segregación, contra la cultura, se dijeron por aquí. Então, seria ter que ir diretamente contra uma sociedade já estabelecida culturalmente, O sea, sería el estar en contra de toda una estructura y una cultura establecida. certamente que teriam que abolir o racismo, mas não é tão simples quanto apenas abolir o racismo. Entonces tenían que abolir el racismo, pero no es simplemente abolir el racismo. Porque para que você consiga abolir alguma coisa, você tem que ter um poder de alguma forma para que você consiga abolir certas coisas. Se necesita de un poder para poder abolir algo. E como é que você chega a conseguir abolir algo? Porque se a gente pensar, não é simplesmente ir para a rua e manifestar contra isso. Isso por si só não tem poder suficiente. ¿Cómo se hace para abolir algo? No es simplemente salir a las calles y manifestarse contra eso. Hay que sustituirlo por otra cosa. Hay que sustituirlo con otra cosa, se dijo por acá. E com o que você iria substituir? ¿Y con qué lo sustituirías? Como lo farias? ¿O cómo lo harías la sustitución? Substituir o racismo com a igualdade. Sustituir el racismo con la igualdad, se dijo. Só que de Sim, forma pero como prática. ¿Y cómo sería en la práctica? Como disse Gabriela, se não tem poder, eu não posso usar nada. Y como estábamos diciendo, si no tengo un poder, no puedo hacer algo. Nada. Vicky dijo elecciones. ¿Qué dijiste? Direitos humanos postos em prática. Poner en práctica los derechos humanos. Ah, pusieron. Falaram das leis também no chat. Falaram de deixar de praticar, abandonando esse costume. E também invitar outros ou convidar outras pessoas a abandonarem isso. Entonces se habla de invitar a otros a abandonar, se habla de las leyes, A Carol, en la política. O Marcos fala de um lado mais político, através da política, eu imagino. Marcos. Uhum. Marcos haciendo uso de la política. A Carol fala através dos votos. Y Carolina habla sobre votar. De forma prática, você precisa ter algum meio
de implementar essa igualdade. De forma práctica, se necesita de un medio para llegar a implementar esa igualdad. Só que parte do erro que eles praticavam, além de eles terem essa indiferença espiritual, Entonces, parte del error que ellos poseían era, a pesar de la indiferencia espiritual, o texto também fala que eles precisavam de advertências. el texto menciona sobre que necesitaban advertencias ellos también, Precisamente para que o povo pudesse ser despertado. para que así el pueblo pudiese ser despertado. Só que o povo advertências, Y ahora, ¿será que el pueblo aceptaba las advertencias que recibía? na prática, nem eles aceitavam as advertências, En la práctica ni las aceptaban, nem nós aceitamos as advertências. ni nosotros. Pode falar, Raquel. Raquel, Sim. Bueno, es que creo que lo primero que hay que hacer es cambiar la cabeza. O sea, cambiar la mente para poder ayudar a otros a cambiar la mente también, para poder llegar a lograr cambiar la cultura, que es lo que tenemos más arraigado. Les pasó a ellos y nos pasa a nosotros. Sim. Então, por medio del ejemplo, dijo Es Vicky, lo primero. yo repito porque están lejos. Então, é precisamente esse um dos pontos a que nós vamos chegar. Não hoje, mas a partir de amanhã, quando a gente começar a abrir mais esse tema, eu quero que a gente veja o que é que na prática precisa mudar em nós. Entonces, lo que yo quiero que hagamos es que aprendamos qué es en la práctica o qué de nuestras prácticas debemos cambiar. Precisamente porque, como falou a Raquel, eu quero associar isso a um começo de uma história. E o que vem de lá vem se repetindo. Y precisamente lo hacemos porque estamos hablando del inicio de una historia y de algo que continuó repitiéndose. Então, quando você menciona cultura, essa mesma cultura é algo que já vem de trás. Entonces, cuando me hablas de cultura, significa que es algo que viene de atrás. E que quando chega aos nossos dias, na repetição da história, Y ahora en nuestros días, cuando se repite la historia, isso só vem piorando cada vez mais. se pone peor. Então, além de que essas pessoas, elas precisavam ter conhecimento dessa prática pecaminosa delas, Entonces, más allá de ellos estar conscientes de las prácticas pecaminosas que tenían, elas são requeridas a trabalhar mais ativamente quando elas passam de um barco para o outro. se les requiere que trabajen de forma más activa al cambiar de un barco a otro. Eles foram conscientes nesse momento, quando houve a ruptura nesse barco, de que uma das formas de eles se salvarem era trabalhando ativamente. Ellos sabían en la experiencia del primer barco que la única manera de salvarse era trabajar activamente. E embora eles não tenham tido sucesso nesse barco, Y aunque en el barco anterior no hubiesen tenido éxito, eles foram conscientes de que quando passaram, estaban conscientes que el cambiar de barco eles tinham que ter essa prática mais ativa no trabalho. tendrían que ellos también ser aún más activos en su trabajo. E de acordo com os textos, quando essa mensagem do clamor da meia-noite ela é dada, Y de acuerdo con los textos, al darse el mensaje del clamor de medianoche, o que eles deveriam estar fazendo ativamente era ensinar essa mensagem do segundo anjo. aquello que tenían que estar enseñando activamente era el mensaje del segundo ángel. E é precisamente hoje. Y es exactamente lo que nos está pasando a nosotros ahora. Nós fizemos essa transição do conservadorismo eu menciono isso várias vezes, porque isso pode ser mal interpretado, mas uma transição talvez progressista, Entonces, existe la transición del conservadurismo y no quisiera llamarlo liberalismo, lo voy a denominar progresismo o progresista. só que para que essa transição ela seja feita, nós precisamos entender o trabalho ativo que nós temos que ter. Entonces, para que esta transición se entienda, tenemos que comprender el trabajo que debemos hacer. Então,
nos aproximando do nosso marco, próximo marco, que é a lei dominical, Y nosotros, que nos estamos aproximando a nuestro próximo hito, siendo la ley dominical, até então nós também achávamos que era suficiente proclamar sobre o sábado. creíamos que era también sobre la proclamación del sábado. E nós achávamos que exatamente quando nós chegássemos nesse marco do decreto dominical, Y también creíamos que cuando llegásemos al hito de la ley dominical, que o nosso maior teste também seria relacionado com o sábado. creíamos también que esa gran prueba sería con relación al sábado. Mas o que Deus tem mostrado para nós? Qual é o nosso grande teste? Pero ¿qué es lo que Dios ha venido mostrando y cuál es nuestra gran prueba? Qual é a nossa prova? ¿Y cuál es nuestra Lo prueba? primero es que el sábado no lo es. O sea, tenemos que tener en claro eso como adventistas que fuimos y que seguimos siendo, porque seguimos esperándolo, pero el sábado no es la prueba. El sábado no es la prueba, la igualdad. La igualdad. Igualdade, certo. Então, o nosso teste, por ser igualdade, é um teste que... Con el género. Mas para que a gente entenda isso, nós precisamos ter uma participação ativa nessa mensagem. Y para poder entenderlo tenemos que tener una participación activa en el mensaje. E hoje nós não estamos proclamando essa mensagem do segundo anjo, Y no estamos proclamando ese mensaje del segundo ángel, mas estamos proclamando a mensagem do terceiro anjo. sino que estamos proclamando la del tercero. Só que nós precisamos escutar o que é essa mensagem do terceiro anjo para que ela possa ser proclamada. Y necesitamos escuchar el mensaje del tercer ángel para también proclamarlo. O que nós precisamos para que essa mensagem do terceiro anjo seja proclamada? ¿Y qué es lo que se necesita para que el tercer ángel pueda ser proclamado? Uma das coisas que eu quero focar é que nós precisamos de professores para que essa mensagem seja proclamada. Una de las cosas que me gustaría hacer énfasis es que se necesita de profesores para ese mensaje ser explicado, Então, proclamado. da mesma forma que nós saímos dessa zona de conforto de achar que o teste era sobre o sábado, mas é sobre gênero, Entonces, así como ya sabemos que tenemos que salir del lado de nuestra situación, de nuestra zona de confort sobre el sábado y moviéndonos para lo de género, también também precisamos entender que precisamos sair da nossa zona de conforto como ouvintes da mensagem para passar a ser participantes ativos dessa mensagem como professores. tenemos que salir de nuestra zona de confort creyendo que no teníamos que enseñar y empezar también a proclamar. Então, nós estamos vivendo agora numa guerra de informação. Entonces, sabemos todos que estamos viviendo en una guerra de información. Desde há muito tempo que nós vimos vivendo, na verdade, essa guerra de informação. Y desde hace bastante tiempo que estamos viviendo la guerra de Eu información. não vou determinar quando precisamente começou essa guerra de informação, porque daria para fazer várias aplicações. No voy a determinar cuándo es que la guerra de información comienza o comenzó, que con eso podemos hacer un montón de aplicaciones también. Mas eu quero falar que essa guerra de informação é o que nos está levando até a lei dominical. Pero sí decir que es esta guerra de información que nos termina llevando al decreto dominical. E é uma guerra de informação que nós associamos desde sempre à igreja e ao Estado. Y es esta guerra de información que desde siempre la habíamos relacionado con el asunto de iglesia y Estado. E quando nós falávamos de igreja e Estado, que tipo de guerra seria essa? Cuando nosotros hablábamos del problema de la iglesia y el Estado, ¿qué tipo de guerra también nos referíamos? Quando a gente fala de igreja e Estado, que tipo de guerra seria? ¿Cuál era el tipo de guerra cuando hablábamos de iglesia y Estado? ¿Perdón? Guerra religiosa, dijeron. Isso. Uhum. Okay. Então, quando a gente fala que, ou quando a gente achava que era sobre igreja e Estado, nós pensávamos num tipo de guerra religiosamente falando, né? Entonces, cuando creíamos que era solo sobre y un problema entre iglesia y Estado, creíamos que era un asunto que englobaba solo la religión. Precisamente porque nossa perspectiva era que nós iríamos enfrentar um perigo por causa do sábado. Y especialmente porque teníamos la perspectiva de que el peligro que se avecinaba era sobre el sábado. E o César já nos deu a resposta quando veio o nosso aumento de conhecimento e com a mensagem também sendo mais refinada,
Y como César ya venía colocando en el chat y lo que hemos experimentado en nuestros aumentos de conocimiento, nós sabemos que agora isso tem a ver, não tem a ver com igreja, embora exista uma parte ativa também da igreja, sabemos que no es simplemente la iglesia, aunque ella esté incluida, mas tem a ver com cultura. sino que es la cultura. Então, dentro disso, nós precisamos entender que quando nosso teste está ligado à cultura, Y para eso necesitamos entender que cuando la prueba tiene que ver con cultura, nós estamos falando de sexismo dentro dessa cultura. estamos hablando del sexismo dentro de la cultura. E é precisamente isso que nós vamos estar enfrentando e lutando mais ativamente até a segunda vinda de Cristo. Y será respecto a eso por lo cual estaremos luchando activamente hasta la segunda venida de Cristo. Diferente dos mileritas que achavam que a luta até a vinda de Cristo seria proclamar o sábado. Diferente de los mileritas que pensaron que lo que proclamarían hasta la segunda venida era el sábado. Nós hoje sabemos que a nossa luta que vai ser proclamada até o final é a questão de gênero. No sabemos que nuestra lucha, la cual nos llevará hasta el final, tendrá que ver con género. E a Tiene que Abby ver com escreveu no chat que essa guerra cultural está centrada no gênero. Y Abigail coloca que esta guerra cultural está centrada en el género. Então, tal como os mileritas, o que nós estávamos fazendo todo esse tempo era olhar para uma direção errada. Nosotros, como los mileritas, estábamos mirando a una dirección equivocada. E nós continuávamos achando que o nosso teste era sobre o sábado. Y nosotros también estábamos pensando que nuestra prueba era sobre el sábado. Então, o que Deus está querendo apontar para nós hoje é algo muito mais profundo. Y lo que Dios nos está intentando apuntar es algo todavía más profundo. Muito mais profundo do que essas práticas morais. Más profundo de las simples prácticas morales. Porque nós nos achávamos os bons cristãos porque tínhamos essa prática de sábado. Nos creíamos buenos cristianos porque guardábamos el sábado. Assim como os mileritas se achavam um povo escolhido e achavam que era suficiente essa prática de guardar o sábado. Así como los mileritas se creían el pueblo escogido por guardar el sábado. E desde então, Deus sempre vem mostrando para a gente que guardar o sábado, essa prática não é o suficiente. Y desde aquella época Dios nos viene mostrando que esa práctica no es suficiente, guardar el sábado. E o que Deus está requerendo de nós é que a gente quebre isso de uma sociedade, essas práticas que nós tínhamos e que enxergue muito além disso. Y lo que Dios está queriendo de nosotros es que veamos mucho más allá de todo lo que está a nuestro alrededor y quebremos esas cosas. E para isso, Deus nos quer alertar e mostrar que para sexismo. De modo que Dios nos está mostrando y alertándonos respecto al sexismo. Então, por que vocês acham que perspectiva religiosa por trás dessa guerra? ¿Por qué es que nosotros no tenemos por qué ya no tenemos una perspectiva religiosa de esta guerra? Pensábamos que eran los católicos o los protestantes los que iban a estar en contra nuestra, pero se suma a la gente que va a estar en esta guerra son los ateos también. Entonces ya va a ser una guerra más encarnizada, más difícil para todos, ¿no? Repito rápido que era como que ahora será más difícil por el aspecto de que ya no es solo cristianos o iglesia, sino de los ateos y todo eso. Una guerra más difícil, más encarnizada. Abarca más gente. Si es cultural, abarca más personas. A questão do gênero, ela toca todo ser humano da Terra, independentemente de religião, de cristianismo, ateísmo, enfim, hinduísmo, todas, religião ou não religião, todas as culturas, elas têm o feminismo como básico. Isso começou lá no início, começou com Caim, que nem sequer era religioso. Y Lara dice que al ser sexismo, esto abarca a todo el planeta y a cada persona de la Tierra, sin importar religión, cultura o país. Então, vocês conseguem ver como só guardar o sábado
não é suficiente, porque isso não abrange todas as pessoas na Terra. Y ahí queda claro que guardar el sábado no es suficiente, no abarca a todas las personas de la tierra el aspecto del sábado. Então, o teste não poderia ser sobre sábado, tem que ser algo que afeta toda uma sociedade. Sino que tenemos que encontrar que no es el sábado, tiene que ser otro problema, el que afecta y está en toda la sociedad. Porque senão o sábado, se o teste da lei dominical fosse sobre o sábado, Porque si realmente fuese la prueba sobre el sábado en la ley dominical, ainda assim isso não iria só afetar os adventistas, porque eles não são os únicos guardadores de sábado. en principio no afectaría solo a los adventistas, ya que no son los únicos guardadores del sábado. Existem outras pessoas que também guardam o sábado. Hay otras personas que también lo guardan. Então, enquanto nós estamos achando que nós somos um povo especial por guardar o sábado, e que isso nos Entonces, durante el tiempo en que andamos pensando que por guardar el sábado, que nos creíamos especiales por lo de la guarda del sábado, nós hoje temos um teste que é muito mais amplo do que apenas o sábado. entonces lo que venía diciendo es que hoy en día tenemos una prueba que es mucho más amplia que solo el sábado. O Gabriel fez um comentário também interessante aqui, Gabriel puso un comentario también interesante que diz: atacar a cultura toda, atacar toda a cultura seria atacar o orgulho íntimo das pessoas. E esse tudo se coloca sobre esse manto da cultura. Atacar la cultura también toca el orgullo, lo más íntimo de las personas. Todo se pone bajo el manto de la cultura. Então, o sábado, ele não é só um teste que iria afetar pessoalmente os adventistas ou judeus ou pessoas que guardam o sábado. Entonces lo del asunto del sábado no afectaría solamente a adventistas, sabatistas, judíos. Até porque as práticas que nós temos hoje, do que nós imaginamos que é guardar o sábado, não são nem assim práticas corretas. Nem o sábado nós sabemos guardar corretamente. Porque incluso las prácticas que entendemos como guardar el sábado tampoco son correctas, la manera en que lo guardamos. Então, eu não creio que, mesmo para os adventistas, se a lei dominical tivesse a ver com o sábado, Entonces yo ni creo que si la lei dominical fuese sobre el sábado para los adventistas, certamente isso nem iria afetá-los de uma forma tão pessoal. y ni siquiera el sábado los llegaría a afectar de una forma tan personal. Então, hoje nós temos um teste que nos afeta a todos, ou deveria afetar a todos de uma forma mais pessoal. Pero ahora tenemos una prueba que nos debería afectar a todos de manera mucho más personal. E hoje o que nós vemos é essa pressão e essa influência cultural que é imposta no Estado. Y ahora lo que vemos es esta influencia que es cultural, está siendo impuesta al Estado. Por isso que hoje o nosso teste tem a ver com cultura e Estado. Y por eso en nuestro tiempo la prueba es sobre cultura y Estado. Nós não estamos erradicando o fato de que a igreja possa ter alguma participação, Eso no significa que estamos quitando a la iglesia como teniendo alguna participación, ou que nós tivemos uma mensagem errada até então. ni estamos diciendo de que hasta aquí estuvimos con un mensaje equivocado. Essa não é a questão. Nós ainda conseguimos ver uma influência do Estado, da igreja, perdão, mesmo quando a gente fala de cultura. No es ese el problema, sino que de hecho vemos que sí hay una influencia de la iglesia sobre el Estado, incluso hablando en términos de cultura. Então, só para concluir, Y para concluir, e amanhã nós vamos entrar mais profundamente sobre essa questão de cultura, y mañana iremos a hablar más, de forma más profunda sobre la cultura. porque a gente precisa entender o que era essa prática cultural para os mileritas Precisamos entender cuál era la práctica cultural de los mileritas e ver como isso vem se arrastando até a nossa história. y cómo hemos arrastrado eso hasta nuestro tiempo. Então, eu queria dar hoje, o meu objetivo era trazer essa pequena introdução Entonces, ese era mi objetivo de hoy, por traer esta introducción. e amanhã e nos últimos 2 estudos nós vamos abrir mais isso e discutir mais sobre como essas práticas nos afetam, como isso se aplica a nós nos dias de hoje. Y mañana y en el resto de los estudios, hablar un poco más de qué forma estas prácticas nos afectan a nosotros. Vamos orar? Oramos entonces. Querido Deus,
Querido Dios, nós te agradecemos por esse dia tão especial que é o sábado. te agradecemos por el día especial del sábado. Agradecemos porque estamos juntos estudando mais a tua palavra. Te agradecemos por estar juntos estudiando tu palabra. Agradecemos porque podemos olhar para trás na história Te agradecemos por haber podido mirar hacia atrás a la historia e ver como o Senhor tem nos guiado até os dias de hoje. y cómo nos has guiado hasta estos días. Obrigado, Senhor, por segurar a nossa mão tão firmemente e abrir os nossos olhos. Gracias por haber agarrado nuestra mano tan firmemente y no haberte separado de nosotros. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tido muita misericórdia para conosco. Te agradecemos, Señor, porque has tenido mucha misericordia con nosotros Pedimos que o Senhor continue sendo paciente y te pedimos que continúes siendo paciente e continue perdoando as nossas falhas e as nossas faltas. y que continúes perdonando nuestras faltas y fallas. Que nós possamos ser pessoas mais conscientes também dos nossos pecados. Que podamos ser más conscientes de nuestros pecados E entender o quão ativamente nós temos que trabalhar para erradicar esse pecado. y entender de cuán activamente tenemos que trabajar para erradicar este pecado. Nós tudo te agradecemos, não por méritos próprios, Todo mas es- em nome de Jesus. Todo esto te lo agradecemos, no por nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús. Amém. Amén.